eu acho assim que para a gente começar, a gente precisa entender que isso de trabalho decente, o tema do trabalho decente, parece que é um tema que pegou muito mais no norte global do que no sul global, onde efetivamente a gente teria condições de maior precarização do trabalho e talvez aonde o tema fosse mais relevante, inclusive socialmente, né? E isso eu já acho que é um grande paradoxo que a gente precisa lidar, né? Quando a gente está falando de trabalho decente. Então, a gente começa com definir trabalho decente, eu acho que é um grande desafio, porque eu entendo que esse é um conceito que ele se apresenta em múltiplos níveis, né? Então, a gente está falando de um conceito multinível, que ele começa por uma definição que vem de aspectos muito mais de políticas internacionais, né? Pela proposição da OIT, né? Das Nações Unidas, e como que a gente vai debater esse tema, trabalhando daí com indicadores estatísticos nacionais, né? Então, ele nasce de uma vertente muito mais macro, sem olhar para o nível do indivíduo, né? Buscando compreender de que maneira a gente poderia falar de condições mínimas que garantissem a dignidade humana. Então, quando a psicologia olha para isso, ela começa, então, a tentar se aproximar da discussão sobre esse conceito, tentando incluir essa noção de trabalho, de significado do trabalho para o trabalhador. Então, mesmo condições objetivas, como, por exemplo, insegurança no trabalho, ela pode ser objetivamente medida da mesma forma. Você pode ver dois trabalhadores com o mesmo nível objetivo, mas eles percebem a capacidade deles de conseguirem outro emprego de maneira diferente. Então, eles têm vivências diferentes dessa decência do seu próprio trabalho. Então, eu acho que a grande dificuldade que a gente tem na definição é muito mais por essas visões diferentes que vêm pelas diferentes áreas do conhecimento, né? Da economia, da sociologia, agora a psicologia entrando nesse debate também, gerando, às vezes, discussões ou mesmo inconsistências e talvez críticas um ao modelo do outro, quando a gente deveria estar pensando em integrar todas essas visões para que a gente efetivamente procurasse compreender quais são essas condições. Um valor, né, um valor mais amplo, então, como valor, ele é um ideal a ser perseguido e não alguma coisa que a gente alcança e está dado para a gente. E a cada momento histórico, a gente, então, vai definindo quais que seriam essas condições que a gente precisa perseguir para alcançar esse valor máximo aí, que inclusive está aí nos direitos humanos universais. Esse fenômeno, né, a partir aí das 7 dimensões, né? Então, até que ponto o trabalho ele satisfaz princípios fundamentais, né, e valores do trabalho, a questão do horário e carga de trabalho adequadas para o trabalhador, de ter um trabalho produtivo e significativo, uma remuneração significativa, né, para o exercício da cidadania, isso é importante, a questão da proteção social, oportunidades de emprego e saúde e segurança do trabalhador. Então, hoje, essas são as condições. Agora, os critérios para a gente avaliar, por exemplo, se a nossa carga de trabalho é adequada ou não é adequada, é o que a gente está falando disso ser historicamente definido. Mas eu acho assim que o que une todas as definições é esse macro aí de se buscar quais seriam, então, essas condições mínimas para garantir a dignidade humana. A gente, às vezes, diverge um pouco nessas condições mínimas, por exemplo, a psicologia falando da questão do significado do trabalho para o trabalhador, né? Eu acho que esse talvez seja o grande mote que a psicologia traz e que daí traz o que a gente pesquisa de mais profundo, né? De como que o trabalho interfere na identidade dos indivíduos e como que isso afeta todos os nossos resultados posteriores, inclusive como cidadão, né? A gente tem que olhar para o mercado informal com muita propriedade para a gente lidar com esse tema, e a gente precisa de modelos que incluam
esses aspectos do contexto social para a compreensão desse fenômeno. Não tem como você não falar de marginalização, né, de situação socioeconômica e de todas as limitações que isso traz para a escolha do indivíduo ou do tipo de ocupação que ele encontra. Né? Uma das críticas que é feita também ao modelo de trabalho decente da OIT, que interfere nesse trabalho do psicólogo, é que esse modelo ainda está muito baseado no emprego. Então, o envolvimento, né, e a definição de políticas e de legislação mesmo para abarcar também esses trabalhadores informais, ela se torna fundamental. E se aproximar desse público para que a gente consiga intervir também nesse nível do trabalho informal, para além, obviamente, de criação de políticas públicas. A gente tem uma produção ainda muito restrita, o que é excelente, que a gente tem um campo aberto para a gente pesquisar muita coisa. Eu acho que um dos desafios é o mesmo que está lá para o profissional, que é como acessar esse público. Então, acho que vamos primeiro falar de amostragem, né? De participantes das nossas pesquisas. Na psicologia organizacional, a gente ainda continua voltado muito para o empregador. E aí a gente tem o desafio de como acessar esse público, mas a gente precisa encarar esse desafio. Inclusive, aí afetando os nossos métodos de pesquisa, porque a gente sabe que se a gente vai trabalhar com um público menos escolarizado, o uso de escalas vai ser mais complicado, às vezes até de entrevista é um desafio também, porque é um público que não costuma se expressar, ou pelo menos um público que é pouco acessado para se expressar e acaba nem desenvolvendo essa habilidade, né, de falar sobre o que faz. E que a gente precisa também desenvolver técnicas de coleta de dados que sejam diferentes. Não vou nem falar de métodos, eu acho que o método é o mesmo, né? A gente precisa ter técnicas mesmo para acessar esse fenômeno de formas diferenciadas, né? Usando aí procedimentos talvez mais criativos para acessar o público do que a gente normalmente utiliza. Mas esse é um grande desafio. E aí eu acho que a gente precisa também testar esses modelos. É claro que a gente pode propor novos modelos, mas a gente tem modelos que foram desenvolvidos em outra cultura, mas a gente pode começar por eles e olhar localmente, ver o que é que faz sentido para a gente e fazendo as adaptações que a gente acha necessárias e testando esses modelos. Acho que faltam ainda muitos testes a serem feitos dessas relações e quais os efeitos desse trabalho decente nas múltiplas áreas da vida do indivíduo, como que quais são os resultados, né, do trabalho decente e do que leva ao trabalho decente, né? Então aí a gente tem dois conjuntos de dados. E acho que a gente tem também o desafio aí, né, metodológico, que é a questão multinível. Quando a gente foi discutir o conceito, a gente falou assim, olha, está faltando esse nível individual, falta o trabalhador falar do sentido que esse trabalho tem para ele, do significado que tem. Bom, mas e agora? Como que isso conversa com esses indicadores objetivos e a gente pode integrar nesses índices gerais, globais, por modelos até de proteção social, de benefícios, eles não conseguem capturar não conseguem capturar plenamente a maneira como isso se dá no Brasil ou nos nossos países vizinhos, que são realidades assim parecidas nesse sentido. Então, eu acho que a gente ainda precisa ter um esforço grande de fazer essa adaptação, não só das medidas, eu acho que na hora que a gente olha para as medidas, a gente volta para os conceitos. A gente que já foi para fora, né, que conhece a Europa, que conhece a América do Norte, e que a gente olha a realidade de trabalho nesses países, a gente fala assim, vocês não sabem do que vocês estão falando, né? Porque a nossa realidade é muito diferente, mas eu ainda tenho muita dificuldade de expressar todas essas dificuldades que nós temos e todas essas carências locais, né? Mas a gente vai precisar se esforçar mais para isso e incluir isso nos nossos modelos e nos nossos testes. A questão do trabalho decente não é um problema da América Latina. É um problema da África ou da Ásia. É um problema global.
e ele precisa ser encarado por políticas globais, né, e por legislações que considerem esse fenômeno em todo o mundo. A gente está vendo uma precarização maior em função da globalização. E eu não vejo saída para a gente resolver esse problema sem a gente ter legislações que sejam supranacionais, né? Políticas que sejam supranacionais, porque é muito fácil hoje você ter o seu negócio na Europa, então todo mundo tem um trabalho super decente. E eu subcontrato lá na Ásia, na América Latina, é, né, fornecedores que não atendem a esse requisito mínimo. E ali é mais fácil, é mais econômico eu contratar nesses países. Então, assim, é muito complicado a gente fazer a discussão olhando, inclusive, nacionalmente, né? E só para um país, dentro de um país só. A gente vai precisar também globalizar as nossas políticas para dar conta desses fenômenos e tentar, de fato, mitigar o trabalho não decente no mundo. Então, quando eu vejo um país trazendo indicadores e índices de trabalho não decente, isso é uma preocupação que deveria ser de todos, né? E não só daquele país, como ele sendo culpado por aquelas condições.